eu sou Carol Ferreira, esse é o podcast Metanoicas, um espaço para a gente falar das nossas transições emocionais, psicológicas, físicas, sociais e tudo que essas mudanças nos traz ao longo da vida. Se você está chegando agora, não conhece o videocast, acessa os episódios que estão aí no canal do YouTube, se inscreve, ative as notificações para não perder nada, participar, poder fazer essa troca com a gente. Bom, o episódio de hoje vai falar de um assunto que, durante a pesquisa, me veio o trecho de uma música na cabeça que eu acho que fica perfeito para a gente começar. Vou ler um pouco para vocês, vocês vão reconhecer. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Um trecho da música Comida dos Titãs, que eu começo esse episódio, para a gente falar de nutrição. Porque a gente precisa se nutrir de diversas maneiras, né? Mas muitas vezes, quando essas áreas estão escassas, outros setores da vida estão escassos de nutrição, é na alimentação que a gente busca suprir os nossos desejos e as nossas necessidades. E qual é o caminho para a gente equilibrar, né, as nossas necessidades e não escolher buscar uma forma mais fácil de prazer na mesa? Como que é esse equilíbrio? A gente vai falar de tudo isso, também vai falar de alimentação durante as décadas, como que a gente pode se alimentar melhor durante as transições que a gente tem na vida aos 30, aos 40, aos 50, o que é melhor para nutrir nosso corpo e nossa mente junto também, porque alimento ajuda a nutrir tudo, né? Para falar sobre esse assunto, eu tenho uma convidada muito especial e que trouxe um convidado inesperado e muito especial também, que eu acho que ficou perfeito para a gente falar de nutrição. Eu estou aqui com a nutriterapeuta Karina Budi e com o Samuel, de apenas 2 meses, uma mãe nutrindo seu filho e nutrindo o amor de vocês juntos, né, aumentando a ocitocina deste ambiente. É o muito nosso ocitocina. hormônio da felicidade. E muito obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada pelo acolhimento comigo, com o Samuel. E maravilhoso, né? Porque metanoica, eu passei por várias, e a gente vai passando ao longo da vida, e quanto mais a gente tramita, né? Se conhece, eu acho que o autoconhecimento nos traz cada vez mais momentos de transição, né? Em todos os sentidos. E agora, mais que nunca, eu com um bebê de 2 meses e trabalhando toda essa parte, né? De inseri-lo dentro do meu trabalho. Então, hoje eu trabalho não só como nutricionista, mas como terapeuta. Então, fazer valer todo esse estudo, né? Então, vocês vão escutar uns chorinhos, às vezes, de vez em quando, que eu dou teté, tiro a teté, e agora ele tá aqui. Mas é isso, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina, eu que agradeço e fiquei muito feliz com a presença do Samuel. Tá querendo o dengue da mamãe, né? Ele tá. E... Oh, meu mamãe, bebê, vamos trocar, você quer mamar vamos mais? trocar. Vamos trocar. Gente, a Karina, quando falou pra mim que vinha com o Samuel, falou, tudo bem, tem algum problema? Eu falei, não tem problema nenhum, porque primeiro a gente tá num vídeo, pelos meus valores, pelos meus conceitos, eu acho que a mulher deveria ter o direito de amamentar em qualquer lugar, sem seu corpo ser sexualizado, porque é uma mama, é uma mãe dando de alimento para o seu filho, nós somos mamíferos, e que cada vez mais essas cenas se tornem comuns, que cada vez mais mulheres consigam ter esse espaço de amamentação. Sim. E que seja importante para a sociedade entender. Sim. Que ela pode ser profissional, que ela pode ser mãe. Quem sabe você é uma profissional que trabalha sozinha e consegue ter isso, né? Sim. Mas mães que trabalham em empresas consigam ter esse espaço melhor e assim, e consiga conciliar, né? Exercer todos os seus papéis, e eu né, acho que eu acho que é porque a gente estava até comentando antes, né? Nós estamos formando os novos seres, novas pessoas aí para o mundo, e essa oportunidade de estar junto com o seu filho, eu estive agora não, né? Vai passar em dezembro. Estamos em dezembro, então foi em novembro. Eu tive num congresso no qual, a priori, eu falei assim, meu Deus, o que vão pensar, né? Mas eu acho que a atitude começa das mães. A gente também precisa impor um pouquinho, né, pelo menos da minha vontade de estar junto com o meu filho. Então, fui fazer uma palestra, né, num congresso no qual ele começou a berrar no colo de minha mãe.
E eu não hesitei, eu falei assim, não me importa o que vão pensar, mas eu vou dar prioridade ao meu filho e a minha consciência, né, de mãe. E chamei minha mãe, ela trouxe o meu filho, e por incrível que pareça, né, às vezes a gente cria umas expectativas irreais, né, de um cenário caótico, e quando na verdade todos ali super acolheram e super elogiaram. Nossa, que coragem de trazer o Com seu certeza, filho, muitas mães se identificaram, de de tipo assim, trazer o eu seu gostaria de ter feito isso. e não fiz por medo ou por. Então, assim, gente, o não você já tem, a rejeição você já tem, vamos correr atrás do sim e do acolhimento. Então, eu acho que hoje, mais uma vez, parabéns e obrigada pela abertura, né? Então, a gente vai, pode Imagina, eu ter que uns agradeço. chorinhos, pode ter. Mas eu acho que é isso, a gente está formando o futuro aí e. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. A gente está falando dessas transições, você está numa transição Sim, agora, sim. mas eu sempre começo com essa pergunta. Se você já se reconhece como metanoica, se já passou por metanoias ao longo da vida, algum momento marcante, assim, que você fala assim, nossa, eu estou numa transição como mulher? Sim, a última foi quando eu engravidei dele, né? Então, há quase um ano atrás, foi a mais forte, no qual eu tinha um estabelecimento, eu tinha uma clínica, eu tinha pessoas trabalhando comigo, e isso estava me consumindo, né? E nesse autoconhecimento, porque eu já estou nessas metanoias, tipo, já há pelo menos uns 4, 5 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar com as terapias, né? Primeiro eu fazendo e depois estudando sobre para poder aplicar nos meus pacientes também. E, e há um ano atrás eu falei assim, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou ralando, tá? É isso, é aquilo. Peraí, o que você quer, Karina? E aí eu fechei tudo. Fechei tudo, não existe mais o espaço, não existe. E eu estou num coworking, atendendo os meus pacientes nos meus horários. Melhor impossível, todo mundo está amando. E assim, e eu estou muito mais feliz. Então, eu via que muito era do ego. Então, acho que o autoconhecimento traz isso. O que é bom para você? E não o que os outros querem, ou que a sociedade, ou que, enfim, o que o entorno acha que é bom, né? Então eu acho que a gente ter essa certeza, e eu tive essa certeza e falei assim, fechei, acabou. Ai, mas o que aconteceu? É isso. Não, eu tô ótima, realmente. Não enlouqueci. Aliás, eu nunca estive tão lúcida. E as coisas começaram, Carol, a fazer assim, ó, a crescer, ao invés de aparentemente parecer que ia decair, né? Então acho que a minha última metanoica foi essa, tipo, não, peraí, sacudi e falei, não, isso tudo Eu é não ego preciso para mim. desse Não consultório, preciso disso eu não preciso desse tudo. espaço bonito para as pessoas verem que eu sou uma pessoa renomada. Foi Justamente, isso, foi né? isso. Foi meu último, que foi É quando eu incrível. engravidei do segundo. Eu falei assim, não dá, eu quero estar mais Você tem uma próximo dos menina de meus. 4, né, De 4, também. fez 4, dia 12 de Ah, novembro. tá. Tá saindo ainda, né? É Tá. porque eu acho que até os 4 anos eu considero ainda bebê. Acho Ah, que sim. 5 já começa a ter um discernimento Sim, diferente, jeito de falar, então 4 ainda é bebê. 2 bebês em casa, né, 2 Cá? bebês em casa. Você está falando disso, dessa transição, e eu lembrei da Márcia Tic, que foi nossa segunda entrevistada aqui, e a gente falando sobre a metanoia, sobre as transições que a gente faz, que muitas vezes a gente faz transições que parecem regressões para a sociedade. Sim. Porque o caminho de É outra. mudança, quando a gente busca autoconhecimento, é um caminho para a gente buscar o que nos satisfaz, a nossa felicidade, não o sucesso. É isso. E aí talvez você tenha sucesso porque você está buscando sua felicidade. Então o teu conceito de sucesso muda. Total. Porque você fala, para que eu preciso disso, né? Sim. E aí vamos assim falar de alimentação. Eu sei que agora você trabalha com várias terapias junto para agregar, né, Sim, sem no atendimento das pessoas. E pensei em você logo de cara, assim, quando eu comecei a montar as pautas para isso. Eu estou tendo muita sorte, acho que são as afinidades, né, das pessoas que a gente pensa para os temas e fala assim, funciona. E assim, comecei com a música Titãs falando da alimentação. A gente se alimenta muito. Sim. Emocionalmente. Bebe muito. E muitas vezes para suprir faltas, Sim. afetos, setores que a gente não está conseguindo preencher ou que a gente não quer observar na nossa vida. Sim.
Eu passei por isso, e eu acho que muita gente vai se identificar também, né? Eu tive crise de ansiedade na pandemia. Claro que eu já tenho uma personalidade ansiosa, eu já sou uma pessoa com muita atividade mental, né? Sim. Pelas minhas escolhas da vida. E na pandemia passei por outros processos também emocionais, afetivos junto ali, de família, de muitas coisas. Trabalhei a pandemia inteira, porque jornalista é serviço essencial, sim. Então eu não parei, eu ia de face shield, de máscara, luva para mercado, porque eu tinha pessoa doente em casa e tal. Então, e chegou uma hora que... Não deu. Não deu. A conta chegou. A conta chegou. E onde eu fui suprir as minhas necessidades? Na comida, principalmente nos doces, sim. Né? E no consumo. Porque eu estava em casa. E eu acho que muita gente passou por isso. Eu estou pegando esse exemplo da pandemia porque é muito recente e muita gente passou por isso. A gente chegava nos lugares depois que a gente começou a flexibilizar e falava assim, nossa, todo mundo engordou. E outro hábito também que eu vejo muitas amigas minhas nessa minha faixa etária, que às vezes estão... tem criança em casa, tem menos momentos de lazer, do consumo de bebida alcoólica dentro de casa também aumentou muito. Muito mesmo. Muito mesmo. Não é a questão de uma taça de vinho por dia. É das pessoas terem um momento de relaxamento e de extravasar, porque sim. Eu não tenho outras formas de extravasar, pela bebida. Você vê muito isso, assim, por que a gente cria... Por que esses hábitos viciam? Sim. Então, vamos lá. Primeiro, se a gente for falar de evolução, né? E por que, assim, por que eu não gosto de salada e gosto de doce, né? Não podia optar por um prato de salada para afogar as minhas mágoas, né? Poderia, só que não é funcional. Por quê? No processo, vou só explanar um pouquinho. No processo de evolução, a gente só está aqui, né? Por N motivos, mas o principal é porque a gente conseguiu se alimentar, né? Então, assim, eu consegui... Parou, né, que eu caçava, que era super... que eu tinha que mudar de local, de caverna, porque eu consegui agora colocar tudo bonitinho num só lugar. Então, isso me fez evoluir, me alimentar, para poder que a gente chegasse aqui onde estamos. Ok. Tá, Cá, o que tem a ver com doce? Quando a gente fala em metabolismo, nosso metabolismo primordial é um metabolismo vindo da glicose, né, do açúcar. Então, a gente tem... Eu vou olhar aqui para baixo um pouco, voltar, tá, gente? A gente tem um sistema que chama gliconeogênese. Então, eu vou fazer glicose a partir de outras coisas. Que outras coisas? Proteína e gordura. Por quê? Porque o cérebro e o músculo, eles usam primordialmente, né, carboidrato como fonte de energia limpa. O que é limpa? Tipo, eu vou comer, eu vou ter aquela energia, não vou perder, sabe? Quando você está com um motor que está com escape, o carro não desenvolve. Então, é mais ou menos isso. Bem por cima, tá, gente? Não é uma aula de bioquímica, é só para vocês entenderem o porquê. Então, se nós precisamos do carboidrato para sobreviver, né, de uma forma ok, o que vai ser o nosso principal paladar? Para o carboidrato. O carboidrato tem um paladar doce, né? Só que, lógico, antigamente era o carboidrato advindo de frutas, raízes, só que aí o ser humano... refinou a bagaça. Refinou o negócio, entendeu? Que aí o que ele acontece? Bom, se eu aumentar esse doce... E outra coisa que dá paladar, que dá sabor e que traz energia para o corpo, que é a gordura. Só que se você for ver na natureza, se tem muita gordura, por exemplo, vou dar o exemplo de um abacate, de uma castanha, tem muita gordura. Eu tenho carboidrato? Não. Se eu tenho muito carboidrato, por exemplo, numa banana, eu tenho gordura? Não. Não. Né? Porque Deus, ele sabe o que faz, o Criador, ou o que você quiser chamar, né? Então, é tudo separadinho. Aí veio o homem e falou assim, interessante, vou juntar tudo, então fica muito mais palatável, muito mais prazeroso. Então,
Por quê? Eu preciso ter prazer nesse tipo de alimento, no sabor doce, no sabor de gordura, para eu poder evoluir. Só que a gente não caça mais, a gente mal sobe escada, né? Então, só que essa parte do nosso metabolismo, ele não evoluiu, né? Então, eu não digo que a nossa alimentação teve uma evolução. Para mim, ela teve uma involução. Mas está tudo bem, né? Eu acho que a gente tendo essa noção, a gente consegue começar a conseguir escolher. Então, quando a gente fala em compulsão, por que, que as pessoas estão assim? Você falou assim, é a falta. Sim, e às vezes é a própria desnutrição. Então, às vezes, não é emocional, que é meio entre aspas, né? Às vezes a pessoa que não sabe achar os porquês. Mas se você está com muita... Você já foi com fome para o supermercado? Já. Aí você vai até com a lista. Você compra mais o quê? Eu falo por mim. Carboidrato, com certeza. Aí você passa, você não ia pegar bolacha, você pega a bolacha, você pega o chocolate, você pega a batatinha, você pega... Eu já fiz isso como é que se fala? Numa padaria. Sabe aquelas padarias que tem aquelas coisas deliciosas antes de você ir buscar um pão? Eu fui com fome. Quando eu olhei na minha mão, eu estava com pão de queijo, com uma baguete recheada, com o sonho, e eu falei assim, gente, eu só vim pegar 5 médias, e minha mãe fuma, né? E um maço de cigarro que ela pediu. Então, antes de buscar a Samia na escola, eu ia passar lá, que eu ia para casa da minha mãe. Eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo com tudo isso? Mas eu estava morta de fome. Entendeu? Então... É o cérebro falando assim, amiga. E assim, não foi nada emocional. Eu realmente estava com fome. Então, avalie. Você está se nutrindo bem ou você está fazendo dietas loucas? Low carb, zero isso, zero aquilo, com medo, fobia de comer. Isso também te traz compulsão. Não é só o emocional. Às vezes é você desnutrida mesmo. Ai, mas eu tô gordinha. Sim, e você pode estar desnutrida do mesmo jeito. Pode. Né? Então, assim, é isso, é você... Eu acho que como nutricionista, é mais do que você passar dieta, né? É você estruturar um plano alimentar dentro daquilo que a pessoa está disposta a fazer para ela construir um hábito alimentar. Então, porque é muito fácil, eu vejo muito disso com as pessoas, que elas gostam... mas você vai me deixar eu tomar o vinho de quarta-feira com as amigas? Você vai deixar eu comer feijoada? Você vai deixar? Eu falei, quem sou eu na fila do pão para deixar alguma coisa? Não vou ser a nutri inquisidora, mas eu vejo muita necessidade das pessoas terem alguém para segurar. Não, olha, eu vou levar marmita porque eu estou de dieta. Cara, se eu te convidar para comer na minha casa e você vier com marmita, eu vou ficar muito brava. A menos que você tenha uma doença, né, que realmente não pode. Talvez seja uma validação, né? A gente tem que mostrar que a gente treinou, a gente tem que mostrar que a gente comeu direito, tem que ter uma validação de alguém de falar, ok. Não, e que é difícil, Carol. Sabe assim? Parece... Então tem que ter alguém que te mande, né? Sabe aquela coisa assim? Olha a dificuldade, eu tô ficando sem carboidrato, eu tô emagrecendo, mas olha, check, né? Tá pago o treino. O treino não tá pago, pensa naquilo como um investimento. Ou você quer ter dores na terceira idade? Ou você quer ficar toda mole? Ou você quer, né? É isso que você quer? E é humano até, porque assim, eu com comida, quando eu tenho esses descontroles também, tanto Sim. É que eu estou acima do meu peso. Sim. E senti muito, porque lógico que existe a questão da obesidade e eu não estou falando de padrão aqui. A questão para mim não é padrão, Sim. Porque eu não deixei de gostar de mim nem me achar bonita por isso. Não tô, não é querer dizer que eu sou presunçosa, não é isso. É porque eu tenho uma autoestima boa comigo mesmo, equilibrada. Então, ok. Mas, lógico que me incomoda. E principalmente por quê? Porque eu não me reconheço e porque a partir do momento que eu ganhei 5, 10 quilos, que é o meu caso, que eu ganhei 10 quilos, eu senti minha perna pesar. Sim. Eu senti meu pé doer. Eu senti um cansaço, uma preguiça muito maior. Porque eu estava exagerando muito no doce. E é uma coisa viciante Sim. E que dá um prazer imediato. Sim, sim. Então, assim, tô em casa, não tô sem sair, só tô com muito estresse, muita preocupação. Como muitas pessoas vivem hoje. Sim. Ou então você tá com fome e você não tem tempo, que você tem uma vida atribulada, você vai procurar o mais fácil. Sim, sem dúvida. E o mais fácil com fome
sem fome já Sem é fome já é gostoso. gostoso, com fome, então. Com fome, então. Então, são essas questões, assim, de... Eu também não detesto essa coisa de, tipo... Eu já fiz também com o Nutri de falar assim, você vai comer 5 castanhas, 11 horas da manhã, e eu Sim. só almoço às 3. Todo dia eu falei pra ela, 5 castanhas? Você tá louca? Eu falo assim, gente, será que ela consegue? Porque assim, eu acho que tem público para tudo, Carol. Sim. Eu não sou aquela pessoa, porque você vai me ver, sábado tem uma feira na frente da minha casa, e muito provavelmente você vai me ver comendo um pastel com a minha filha e tomando um caldo de cana. E eu vou falar para você, não come pastel? Eu lembro de uma postagem sua mostrando você treinando e falou assim: acabei de fazer uma média aqui com ovo mexido, não sei o que. Ai, média, pode? Pode, gente, não tem problema. E hoje, cara, eu vi que o próprio guia de nutrição do Ministério da Saúde, que é que é um dos modelos usados hoje na Europa. O nosso guia de nutrição brasileiro é muito bem feito, muito moderno, com muito estudo, né? E Sim. fala do arroz e feijão, Sim. da carne, da salada, e fala também de não ter restrições muito grandes, porque porque a comida também é um momento de bem-estar. Sim. Se a partir do momento que você começa a comer e não tem bem-estar porque você come só com regra, você está abalando a sua saúde do mesmo jeito. Saúde mental, gente. Comer tem que. É uma das coisas que eu odeio, é o tem que. Mas eu acho que a única coisa que cabe ali, eu falo assim, você tem que buscar a sua felicidade. Você tem que ter prazer para comer. Sabe? Você tem que ter prazer na sua vida, né? E não viver no automático. Então, isso que você falou às vezes, eu acho, assim, eu tenho um slogan, Carol, que fala assim: mudando atitudes e balanceando prioridades. Por quê? A sua vida é atribulada, sim. Por isso que eu falo muito em mindful. O que é o mindful, né? Na nutrição, para você usar no seu dia a dia. Você tem que ter um caderninho ali para você ir anotando. Então, assim, sua vida é atribulada. Tá. Atribulada como? Começa a fazer. O que é? Você sabe que você almoça 3 horas da tarde? Não tem como você... não, mas tem que ser meio-dia. Por que tem que ser meio-dia? Não tem que ser meio-dia, é às 3. Então, beleza. O lanche que seria às 3, você coloca um pouco antes, você vai ajustando. Então, eu acho que o processo de ajuste na alimentação é muito importante. E você estar presente no que você está fazendo. Então, você estar atento. E o que a gente faz? Então, alguns exercícios, por exemplo, só para vocês terem uma ideia de como praticar isso em casa. Meditação, né? É meditação? É meditação, mas não com o intuito de evolução espiritual, tal. É mais para a parte psicológica, física, né? Então, não que não vá afetar, né, no autoconhecimento, porque afeta, só que tem muito a ver com essa parte de física, mental. E você vai, por exemplo, você estar consciente. Então, eu comi, sei lá, o chocolate, ou você se excedeu em algum momento, ok. Comi, beleza. Você tem que ter um caderninho, né? No Mindful, tudo você anota, porque se você depender da sua mente, a mente mente, né? E você não vai colocar aquilo como prioridade, porque se tivesse como prioridade, você não faria, certo? Você não exacerbaria, você não sentiria a culpa depois que comeu e tudo isso. Então, a gente vai ter que treinar a nossa mente, treinar o nosso dia a dia, para que isso seja consciente. Então, vou lá, comi e tal, tudo bem. Comi não sei quanto doce. Aí você vem com aquela culpa. Tá, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderninho. Comi tanto de doce. Que emoção me trouxe? Culpa. Tá. Por quê? Não sei. Porque eu não queria ter comido, tá? O que aconteceu hoje? Hoje não aconteceu nada. Tá. O que aconteceu ontem? Ontem eu discuti com meu marido. Ontem eu tive que dar bronca na minha filha. Ontem o meu chefe me encheu o saco. Porque às vezes não é no dia. Você está guardando coisas da semana, né? Porque todo mundo fala assim, eu consigo fazer dieta de segunda a sexta. Chega sábado e domingo, eu jogo o pé na jaca. Por quê? Qual a diferença metabólica de sábado e domingo e de segunda a sexta? Nenhum, né? Então, por que é que você deixou chegar
num ponto no qual você não está conseguindo mais lidar e você precisa de vinho, precisa para sair da realidade, precisa de não sei quanto de doce. Ah, mas minha vida é atarefada. Tudo bem, você resolveu viver essa vida? Porque você pode sair dela. Ah, não posso. Não, pode. Nós temos o livre-arbítrio, foi o que eu falei. Eu podia continuar com todo o meu processo e 2 filhos. Eu escolhi que não. Você entende? Pode parecer para todo mundo que talvez seja loucura. Não foi, porque eu estou só em crescimento. Você entende? Então você tem a escolha assim. Então tá, minha vida é atribulada? Tá, eu vou ter que então contratar alguém ou fazer para deixar pronto para a semana. Ou eu vou ter que deixar tudo comprado e feito na geladeira. Eu vou precisar dificultar o meu acesso a doce. Então, eu não vou ter chocolate em casa, a priori, porque eu não sei me controlar. Você entende? Como é vício? Você vai deixar do lado do viciado a droga? Não, né? Você vai precisar primeiro fazer uma detoxificação, trabalhar o psicológico. Com a comida é igual. Eu sei que, assim, tem mulheres que têm situações muito precárias. Sim. A gente tem de alimentação e de trabalho também. Sim. A gente está falando aqui de uma classe média. Tem gente que não tem escolha, realmente, que precisa trabalhar e precisa sustentar e precisa aceitar muita coisa. Tem gente que sai de manhã e chega à noite em casa, tem que pensar nos filhos. E então, buscar, eu penso nesse sentido, assim, de buscar alguma coisa que, tipo assim, minha vida já é muito difícil. Existe alguma maneira de repente, eu me organizar nas escolhas dessas coisas? O que eu consigo escolher dentro de tudo isso que eu não tenho escolha, que possa diminuir o meu cansaço? Porque vira uma bola de neve, né? Carol, muitas vezes na vida de pessoas muito atribuladas e com a vida muito difícil, uma pessoa que trabalha como empregada doméstica, às vezes pega 2 conduções, chega em casa, tem 2 filhos. São muitas realidades, né? Sim, sim. Ou tem uma obesidade também, que não é fácil sair do vício, né? Não. Mas, e aí, se você chega com muita regra, essa pessoa vai falar: dane-se, eu vou viver assim, porque é o jeito que dá para eu viver. Sim. Por não isso fazer, que a gente né? faz a consciência. Você tem que estar consciente do que você está fazendo. Você pode fazer. Tudo existe escolha. Existe, lógico, eu não estou falando que tem mulheres, tem homens que trabalham. E eu tirei, né? Para quem não sabe, eu também trabalho com as cartas, com tarô. E uma veio esse outro dia, uma carta que falava sobre criatividade. Então, tudo está disponível, certo? Então, assim, o que eu vou criar? Qual situação dentro dessa? Porque quando a gente está no meio do furacão, você não vê saída, né? E muitas mulheres, muitas pessoas estão no olho do furacão. Só que assim, gente, você pode ligar e ver novela, ou você pode ligar a TV e ver um podcast como esse, e que vai te auxiliar. Então, hoje a gente tem escolha assim. Se você tem um celular que você pode colocar numa TV e escutar desgraça o dia inteiro, você também pode optar por escolher de graça muito conteúdo de valor para te tirar dessa situação. E tem, Carol. Eu te entendo e, assim, obrigada, assistam, porque eu acho que tudo que a gente escolhe é realmente nutrição em todos os sentidos. Sim. Mas eu fico pensando, às vezes me dá um desânimo no sentido do sistema. Às vezes o sistema engole as pessoas, né? Sim. O sistema do que é oferecido, do que está mais fácil. Todo o sistema que é para a gente consumir, né? O sistema do capital mesmo, faz a gente procurar o que está mais fácil, o que está mais disponível e o que a gente não precisa associar, o que a gente não precisa pensar, o que é mais fácil para a gente viver. Como essa máquina, como esse robô que só consome e só produz e só gera uma economia que não é pra gente, muitas vezes, né? Então, tem a ver com o que eu ia te perguntar isso, assim, sabe? Desse sistema, porque hoje a gente tem nutricionistas de várias vertentes e eu acho muito legal você mostrar isso, porque não é só esse tipo de dieta. E a gente tem muito consumo muita oferta de fast food, de chocolate, de doce, de tudo que é mais fácil e mais gostoso. Sim. E eu fico pensando assim, e eu não estou
vou falando isso para as pessoas e me excluindo. Eu estou incluída nisso também. A gente hoje precisa de um profissional que nos ensine a comer. Sim. E não devia ser da nossa natureza saber comer? É o que você falou, tá tudo ofertado. A natureza nos traz a verdura, o legume, a fruta e proteínas, que aí é um outro assunto das escolhas de proteínas que cada um vai comer, mas isso que a nossa natureza nos oferta de acordo com cada estação, geralmente é que a gente precisa no nosso corpo para aquele momento. Como que a gente parou de entender o que o nosso corpo precisa, sabe? A gente parou de se olhar. A gente parou de se escutar. A gente parou de estar no presente. Essa é a resposta. Por isso que eu adoro o Mindful, que é o estar presente. Então, se você está depressiva, você está vivendo de passado. Se você está ansiosa, você está vivendo de futuro. E depois eu posso até te disponibilizar para você, não sei se dá para enquadrar, mas usem a imaginação. Eu coloquei um slide que é assim, bonequinho... Coloco, se não der, desculpa te cortar, mas se não der para incluir na edição, se de repente a imagem não casar no vídeo, eu coloco tudo nas referências, tá, gente? Sim. Então, aqui no texto das referências, todas explicando o episódio, vai ter todos os links de tudo que a gente falar, tá? Maravilha. É um slide que tem, assim, um bonequinho que está carregando milhões de pedras. Ele está vivendo de passado. Ele está depressivo, tá? Então, ele carrega a pedra nas costas. O que está vivendo de futuro, ele está tentando empurrar esse pedrão enorme. Ele não está carregando, ele está empurrando, porque ainda nem aconteceu, ele está vivendo lá no futuro. E o que está no presente e na presença está com um monte de pedra em volta e está pleníssimo no meio. Por quê? Porque as pedras vão ter. Gente, não existe essa felicidade tóxica, essa positividade tóxica. Terão aprendizados em nosso caminho. Só que a gente quer tudo perfeito. O que é perfeição? Não tem perfeição, Carol. Não tem. O que às vezes Deus é bom... me livre da não perfeição, é? Deus gente. me livre. E tem que estar alegre o tempo todo. E tem que estar... Gente, pelo amor de Deus, então, a vida assim, não é assim. Não é assim. Então, quando você começa a se reconectar com a presença, com o presente, você começa a entender. Eu vou te contar até do que aconteceu comigo na gestação. Eu como carne e gosto de carne. Só que teve uma semana que eu estava enlouquecida por carne. Sabe aquela coisa, você vê o bife cru na prateleira ali e a tua boca aguar? Minha boca aguava. E eu estava assim, e eu me alimento bem, eu faço atividade física, fiz menos nessa gestação, mas faço. E eu aguava. Aí eu falei para minha gineco, pede um exame para mim de B12 e ferro. O meu ferro estava limítrofe e a minha B12 também, bem limítrofe. O que é limítrofe? É quase abaixo, mas estava no limite. E eu não sou vegetariana, eu como. Mas aquela semana me deu uma vontade tão grande de comer. O que vem na carne vermelha? Ferro e vitamina B12. E eu tenho essas deficiências também. Ferro não, mas de B12 muito por diminuir carne vermelha. É engraçado, né? E eu já tentei ser vegetariana, Sim. Mas o meu organismo não aceita. É isso. Porque eu acho que como eu gasto muito mental, eu tenho Sim. muito estresse no meu dia a dia. Então, assim, hoje eu tenho ela mais equilibrada, mas eu como carne vermelha uma vez por semana. É o suficiente. Eu como frango, como outras coisas, porque eu preciso da proteína animal. Sim. Eu entendi isso, Sim. a duras penas, porque eu também, né? E fui vendo as deficiências, mas eu como uma vez por semana, eu como carne vermelha, porque senão eu fico assim... Muito mal, né? Fico muito cansada. Muito cansada. Porque eu tava e sentindo. a memória meio... Oi, Dori, né? Sabe, o que eu ia fazer tava mesmo? falando mesmo? A gente já tá assim naturalmente. Sem B12 eu fico assim... Em Nárnia. Em Nárnia. Então eu falei, eu tava mais cansada. Aí você coloca, é porque eu tô na correria. É porque... Não, é porque você não tá se sentindo. Aí ela pediu, eu só pedi o exame, sabe assim, né? Porque o ser humano é um bicho, né? Você fala assim, é minha intuição, eu tô sentindo, mas eu quero comprovar. Fui lá, comprovei, tava tudo baixo. E assim, gente, eu tava suplementando, eu tava... Por algum motivo, este serzinho aqui que habitou meu corpo por 9 meses... estava demandando mais.
E ok, comi mais, suplementei mais, tudo ótimo, voltou à normalidade. Você entende? Então, o estar na presença, você se sentir, a gente está fugindo disso. Por isso que a gente não entende o que a gente precisa que alguém fale, ó, é isso, é aquilo outro. Então, lógico que o abrir pacote é muito mais rápido, né, do que você picar, cozinhar, mas é uma questão de prática. Eu lembro que eu falei assim, gente, eu estou ficando experiente. Eu lembro que minha mãe descascava batata para fazer batata frita, em 2 segundos. Sabe assim, aquela e descascava a batata. E eu, na minha adolescência, ajudando ela, enquanto ela descascava 5 batatas, eu descascava uma. Hoje, eu descasco batata como se nem olhando. Rápido. Eu falei, meu Deus. E outra coisa, sabe laranja, quando você descasca e fica certinho? Eu também não conseguia. Hoje, de tanto descascar laranja, né? Para mim, para minha filha, né? Depois que você sai da casa de mãe, as regalias acabam. Eu falei, gente, estou evoluindo. Estou ficando experiente. Então, você entende? É uma questão de treino. Às vezes, é difícil. Não é difícil, é uma questão de prática. É hábito. Você sai de casa sem escovar o dente? Provavelmente não. A minha filha super pode sair sem escovar o dente. Ela ainda não tem esse hábito, né? Tá com 4 anos, tá, mas você ainda... filha, vamos escovar o dente. Depois do almoço, filha, vamos escovar o dente. Hoje, você sai sem café da manhã. Mas sem escovar o dente, provavelmente não. E você já nem sabe por que você escova o dente. Porque é hábito. Virou hábito. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Já pensou todo mundo? Então, é sobre isso, é sobre hábito. Eu vou dar um exemplo aqui também, acho que porque esses exemplos às vezes ajudam as outras pessoas a se reconhecerem, sim. Né? E eu te falei que eu tive esse ganho, esse sobrepeso, e eu tava... Há pouco tempo eu fui viajar e vi que eu tava roncando. Sempre tive um ronquinho, aquele ronquinho levinho. Sim. Sempre tive um pouquinho de posição, porque eu dormia de bruxo, mas eu tava roncando mesmo. Tava dando pra se ouvir, assim, das pessoas, né? Falei, opa, alguma coisa tá estranha. E tenho alergia respiratória, sinusite, rinite, essas coisas que, tipo, já potencializa. Da fase adulta, eu comecei a ter, né? Por conta dessas emoções todas da nossa vida, da nossa rotina, vai criando alergias, vão criando algumas coisas. Fui na minha otorrino, porque foi, tá na hora de fazer já aquele tratamentinho pro inverno. E já vou ver isso. Ela falou, então vamos fazer os exames, vai fazer exame de sono, vai fazer exame do nariz, pra ver se tem desvio e tal. Fiz tudo. Ela falou, não, tá tudo ok. A única coisa que tá dando é que você tem refluxo. Você tá sentindo? Eu falei, não estou sentindo nada. Olha como a gente não se percebe, como a gente acostuma com o mal-estar. Sim. Aí fui no gastro. Um doutor, um médico muito experiente, e eu comecei a conversar com ele, já tinha alguns exames de sangue pronto, algumas coisas, eu comecei a conversar com ele, ele chegou e falou assim pra mim, deixa eu te explicar, sabe o que você tem no fundo de tudo isso? Você tá com refluxo mesmo, mas não é grande, você tem rinite, sinusite também, tem, sabe o que você tem? Eu falei, o quê? Intolerância à lactose. Intolerância à lactose. Você tá num processo inflamatório constante, porque você tá tomando leite. Sim. E aí você inflama a parte toda superior, inclusive piorando sua rinite. O teu refluxo é por conta dessa intolerância, que foi mexendo no estômago, e tu tá com rinite sinusite toda hora porque tu tá tomando leite. E eu estava fazendo dieta, fazendo uma dieta saudável, comendo ovo, pão integral e tomando leite, porque eu falei, leite é proteína, como eu sinto falta de B12, vou investir no leite. Sem saber. E aí eu tava mesmo extremamente inchada. Eu olhava pro meu abdômen, gases, dores. Eu falava, gente... Pontada, né? Pontada, junto com o refluxo, parece que você tá doendo a costela. Junto. Você falava, vou ter um gente, infarto. Parece que eu tô tomando 10 whey pro dia. Esse povo que toma whey protein come batata doce, não é possível. Eu não sou essa pessoa, por que isso tá acontecendo? E aí eu parei de tomar leite. Confesso que não tirei todos os derivados, mas como eles hoje com parcimônia, tipo... queijo uma vez por semana. É você achar o seu equilíbrio. Mas eu parei com o leite. Quando eu tomo sem lactose. Eu já não sou muito chegada. E parei com a maior parte dos derivados. Bolo, que é uma coisa que eu amo. Os doces com leite, principalmente, cortei. E assim, foram 4 quilos sem eu ver.
sem eu ver. É isso. Então, a gente às vezes não percebe porque a gente acostuma com o mal-estar no nosso corpo. Eu tô sempre com gases. Eu tô sempre com gases e tá tudo bem. Eu tô sempre indisposta depois que eu como. Tá tudo bem, faz parte da vida, porque a gente não se observa. E aí, se a gente começa a observar o que eu tô comendo, por que isso tá acontecendo? Eu também não me observei. Eu fui descobrir porque eu fui ver o ronco. Eu vou te contar. Então, a gente vai acostumando com o mal-estar no corpo. É muito engraçado isso. Por isso que eu falo a importância de uma nutricionista ou de um médico, mas isso tem a ver com a nutrição quando a gente fala de alimentação, né? A nutricionista que tem a capacidade de te fazer esse plano alimentar. Então, na minha anamnese, você tem 40 perguntas sobre. Até assim, você tem corrimento? Mas corrimento para nutricionista? Sim. Você tem sudorese muito na mão, em pé? Sim, tem a ver com alimentação também. Você tem dor de cabeça? Não precisa ser enxaqueca. Uma dorzinha no final do dia? Quantas dores de cabeça enxaqueca, a gente curou, vamos dizer assim, tá, gente? Entre aspas. Por quê? Porque a pessoa não tomava água suficiente. Mas eu tomo 2 litros. Eu falei, mas filho, você transpira que nem um camelo. 2 litros para você não... Por quê? Você transpira? Nossa, eu sinto calor. Sabe? Quando todo mundo tá de casaquinho, eu tô de regata. Opa! Como é que é seu trabalho? Eu vivo na rua, para lá e para cá. 2 litros? Você acha que é suficiente? Aí vem com dor de cabeça. Aí toma um X, né? Que a gente não vai falar nome de remédio. Para dorzinha de cabeça. Passou. Aí você vem, toma água, tá? E daqui a um mês você volta, a gente faz os mesmos questionamentos. Dor de cabeça? Não tive. Não teve nada esse mês? Não tive. Nossa, você falou que tinha todo dia. Falei? A pessoa nem lembra que tinha. Por quê? Tanto a falta de percepção em si. Então, tanto para o bem quanto para o mal. A gente não vê o que está dando certo e nem o que está dando errado. Esse que é o pior. A gente não percebe a mudança. A gente não percebe a mudança. Presta atenção. É perfeito então, isso. assim, são as pequenas mudanças. Por isso que a gente fala do estar atento e estar presente. A aceitação não quer dizer passividade. É você entender. Sim, eu estou acima do peso. Eu tenho que aceitar, é fato isso. Eu ganhei 10 quilos. E tá tudo bem. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E assim, de vez em quando eu vejo alguma coisa deliciosa que eu falo assim, vou pegar um remedinho que vai trabalhar essa lactose. Lógico. Aqui. Só que isso não pode ser rotina, porque ele não vai fazer efeito todo dia. Eu tinha paciente que falava assim, eu posso tomar todo dia? Eu falei assim, qual é? E o intolerante à lactose é safado. O intolerante à lactose é safado, porque você não tem uma alergia que você vai morrer. Não. Olha, não posso comer camarão que eu tenho que... vou fechar a glote. Vai fechar a glote. Não, tu vai sentir um mal-estarzinho que tu vai viver. Então, tu fala assim... Vou tentar porque eu mereço. Vou tentar, Então, é isso. O que você merece? Então, essa questão também que você falou que é muito importante. Qual é o merecimento? Exatamente. Se depois disso você... Eu falo, gente, até para intolerante, você pode testar. O dia que você comer, nem saber que tem leite ali, mas você tá feliz, você tá sem culpa, aquilo dificilmente vai fazer mal para você. Aquela comida dificilmente vai te dar má digestão, vai ficar... Porque você tá numa outra vibe. Você entende? E é aquele momento, né? E é aquele momento, não é a tua rotina. Não é a tua rotina. Muito provavelmente seu corpo vai conseguir detoxificar. Porque realmente a gente precisa de leite enquanto a gente está aqui, né? Mamãe, filhinho e tal. Depois, não precisamos mais. Ainda mais do leite da vaca, né, gente? Da cabra, do cabrito. E não estou dizendo que é para parar. Se você não tem problema nenhum, vá na fé, entendeu? Mas é necessário. E outra, a gente não toma leite, né, gente? E se não é necessário para mim, eu fui buscar outras fontes e tá tudo bem. Alguém já teve fazenda para ver a cor do leite real? Como é que é um leite? Eu já vi e já tomei. É muito diferente. É completamente diferente. Então, assim, gente, você nem tá tomando leite. Talvez você seja intolerante a isso, não a leite. Talvez. É verdade. E você falou, assim, a gente já tá chegando no final, a gente nem começou a falar de alimentação pela idade, mas... Para incluir isso, assim, antes de a gente terminar, porque uma coisa que você falou que já se engloba com o que eu ia te perguntar, é que você faz perguntas sobre secreção vaginal, sobre diversas questões que a gente fala assim, o que tem a ver. E a gente vê muitas mulheres que têm candidíase de repetição, muitas questões ginecológicas e de outras partes físicas que têm a ver com alimentação
E a gente tem essa transição, né? A gente está na faixa dos 40, eu e você, mas daqui a pouco a gente chega na menopausa. A gente já tem mudanças hormonais. Sim. Tem mulheres que um pouco mais velhas que já estão na menopausa. E assim, a gente não vai dar receita pronta para as pessoas, porque cada um, como você falou, tem que encontrar de acordo com o seu organismo. Mas faz diferença, né, Karina? Faz uma super diferença. Assim, o que eu falo, vamos dar uma dica geral. E eu acho que assim serve para todas as idades. Variedade, né? Abacate é bom? É bom. Você comer todo dia já não é mais bom. Entendeu? Todo dia só o abacate. Você entende? Banana é bom? Banana é ruim? Não, é ruim se você comer uma penca todo dia. Você entende? Então, não tem bom e ruim. Existe uma frase, né, que depois muito católica do jeito que eu sou, eu descobri que é uma frase bíblica, que é assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. Era um livro de uma amiga minha, que é da Canção Nova até, e eu falei, eu preciso de pagar royalties, porque essa frase é fantástica. Ela assim, você pague royalties para Jesus, porque está escrito na Bíblia, eu não sabia onde enfiar a cara, gente. Mas eu falei, é isso, tudo pode, mas nem tudo te convém. E você precisa descobrir o que te convém. Então, assim, varia. Então, você está na menopausa, você tem que variar nas frutas, nas verduras, nos legumes. E não é todo dia comer salada de alface, pepino, tomate. Alface, pepino e tomate. É bom? É ótimo. Se não tiver outra coisa, ok. Mas o ideal, então, hoje eu vou comer alface com pepino. Amanhã eu como alface com tomate. Amanhã eu como alface com cebola. Rodizia as coisas as quais você está comendo. Eu vou comer fruta? Vou. Então, essa semana eu vou optar por... Eu não preciso comer... Fruta é diferente todos os dias, porque, né, gente? Também não é viável. A vida tá cara, né? Mesmo. Não é viável. Então, assim... Essa semana eu vou optar por pera, maçã e banana. Ai, Caio, eu gosto muito de banana. Tá, então a banana não vai sair da sua rotina. Mas a semana que vem você vai comprar uva e ameixa. A banana continua. Então essa semana eu vou comprar alface. Tá, eu preciso deixar muito tempo? Você vai ter que optar então pela alface americana, que vai durar mais. Porque a outra, o que adianta você pagar às vezes um pouco mais barato e vai estragar daqui a 2 dias, porque ela é mais perecível. Então, você entende? Eu acho que o profissional tem que te dar essas opções e não falar o que você não pode. Porque, gente, a gente sabe que a gente não pode. E a gente sabe, no fundo, o que faz mal pra gente. Então, não precisa um terceiro. Esse terceiro, ele tá ali para conseguir expandir melhor essa consciência e trazer uma descoberta, talvez, né? E uma descoberta, né? Então, eu falo, menopausa é exercício, alimentação. E a gente deveria pensar na menopausa com 25 anos e não com 50 quando a gente estiver menopausando. Mas nunca é tarde. E o corpo responde. E responde muito bem. Porque a gente se acostuma com coisa boa. E se alimentar bem, ter bons pensamentos e ter uma boa atividade física, você pode achar que não. Mas é o que o nosso corpo quer. É o que a gente precisa, né, para poder ficar mais saudável, mais contente e às vezes sair dessa inércia da obesidade, do mal-estar, é quando você vai precisar de mais energia. Isso é física, né? Para você sair da inércia, do parado, você precisa de mais energia. Mas depois que você está andando, isso vira hábito, isso é normal, isso é rotineiro. Então, sim, talvez você precise de um pouquinho de esforço no começo, mas você vai ver que os ganhos são muito, muito maravilhosos. E com prazer, né? Porque prazer. A gente, assim, essa dica que você está dando, a gente come arroz, a gente come feijão, a gente come comida, a gente come... Não tem nada restritivo. Não. É só ter prazer e se descobrir novamente com a comida, Sim, né? É isso. Então, assim, não acho que você vai parar de jantar que você vai emagrecer, né? Não é isso. Mas talvez, se você não tem uma vida noturna mais agitada, você tenha que diminuir a quantidade. Mas o arroz e feijão continua o mesmo de manhã, né? Não vou fazer uma coisa diferente, mas eu vou comer, certo? Então, eu falo, não é caloria. Se caloria fosse bom, a gente via de Coca Zero e chocolate diet, todo mundo seria, sei lá, Gisele Bündchen da vida. Não é isso. O corpo quer nutriente. E sim, quando está mais frio, a gente precisa de mais para poder aquecer. Quando está mais calor, a gente consegue, né, diminuir a quantidade porque a gente está no calor. Então, é isso. A vida são ciclos e entender também que a gente vai
criando experiência, vai chegando aos 40, não adianta eu querer ter o corpinho de 15, né? E hoje, às vezes eu olho para umas meninas de 15 e falo assim, não, eu realmente não quero ter esse corpinho, porque antes a gente degringolava mais para frente. E com essa alimentação toda industrializada, infelizmente, os adolescentes estão degringolando antes, né? Então é isso. Mães, pais, por favor, percebam seus filhos para que eles também não entrem nesse caos, né? Nessa indústria que você falou do automático, do sistema. E já criem um hábito que vai tirando a saúde dele aos poucos. Justamente. E tem dois lados na moeda disso, né? Porque se a gente vê uma geração que a gente também faz parte, porque, nossa, eu lembro quando o McDonald's, aliás, se quiserem dar um patrocínio aqui, tô falando o nome já de lanchonete, a gente esquece. Inaugurou em Santos. Nossa, era foi fila, uma febre, lembra? era uma fila. A gente cresceu vendo isso sendo vendido pra gente. A gente sente o cheiro de uma batata dentro de uma lanchonete de fast food, a gente fala, isso traz lembrança, traz prazer, a gente sabe que é gostoso. Tem esse lado, e ao mesmo tempo a gente vê um lado de uma galera que só come batata doce, frango. Sim. Gente, e isso também não traz variedade, né, Karina? Isso também não é saúde. Você extremismo. Pode ter mais músculo, mas saúde, será? Então, mais músculo só com frango e batata doce? Desculpa, gente. Existem outras coisas, né? Não é só isso. E tá tudo bem, são escolhas. Isso não quer dizer que é saudável. E assim como atletas de alta performance que eu falo de competição, não é saudabilidade também. Você entende? Então, porque assim, esgota o corpo ao máximo, esgota o corpo. Então é isso, gente. Aonde você quer chegar? Eu quero ter o corpo, sei lá, da Graciane. Você está disposto a ir para a academia, sei lá, 3 vezes por semana, ter um massagista, não fazer isso, não fazer aquilo? Você está disposto? É saúde? No meu ponto de vista, como profissional da saúde, não. Mas é o que você quer? É isso que você vai ter que estar disponível. Se tiver esse corpo, ter alguma saúde nele de alguma forma, porque é muita restrição, né? É muita restrição. E a longo prazo, o que isso vai trazer? Exato, desculpa ter te cortado, Imagina. mas é só, já que você falou da Graciane, porque assim, a gente não está falando de padrão. Não, de jeito porque nenhum. Tem pessoas que a gente pode ter uma gordurinha localizada e estar saudável. Sim. A gente pode estar com um pouquinho a mais de peso ou um pouquinho a menos e estar saudável dentro de um parâmetro. Sim, sem dúvida. Essa questão não é essa, né? Não é o pouco, gente. O corpo, ele tá habituado a fazer isso. É que nem aquele exame de coração, sabe? Que vai batendo, aí vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. O problema é quando faz assim, aí você teve alguma coisa. Ou que ele fique assim. Então eu falo, é a mesmice, frango com batata doce. Morreu o metabolismo. Aí você precisa de algumas coisas, né, para dar um up, que seriam os ergogênicos, né, bombas e tudo mais. Ou o dia do lixo. Eu mereço. O corpo não aguenta esses picos que a gente dá, né? Então, isso a longo prazo só vai te trazer frustração, efeito sanfona e falta de saúde. E aí a gente vai vendo as pessoas, um remédio para dormir, um para acordar, um para digerir, um para... Você quer isso para a sua vida? Ou você prefere fazer um esforcinho agora, tentar mudar aos poucos? Não precisa ir do 8 para 80. Vai aos poucos. Vai construindo o seu caminho, vai construindo a sua escada para que você fale, bom, isso é bom para mim. Porque às vezes, Carol, o que é bom para mim, brócolis é ótimo para mim. Você come... Gente, não consigo com brócolis. Ok, tem couve-flor, tem couve de Bruxelas. Você entende? Então, por isso que eu falo, a variedade e o perceber. E, às vezes, também, quando você está poliesculhambado, tudo te faz mal. Então, começa a fazer essa limpeza, né, das coisas industrializadas, das coisas ruins, né, supostamente ruins, porque um pouco de mal faz bem. Né? Eu falo, um pouco de sujeira faz bem. A vida é um pouco de droga, um pouco de salada, não né? Não é isso, gente. Esse é o então, assim, a criança só tem uma imunidade boa se ela consegue comer o tatu-bola do chão. Eu brinco, mexer na terra. Só, né? Tem que ter esse equilíbrio. Não dá pra viver só com saudável, só com saudável, né? Ou só com as drogas. Acho que a gente tá estourando. Estamos, já, né? O tempo. Ai, estamos, desculpa, mas eu falo não tem muito. problema.
A gente fala, eu também falo muito, mas assim que é bom, sinal que fluiu. Pra terminar, eu sempre deixo alguma dica, assim, sabe? Pode ser uma comida, um chá, um livro, um filme, de tudo que pode ser bem-estar. Então, eu acho que bem-estar pode ser cultura, pode ser arte, pode ser comida, pode ser Sim. diversas coisas, né? Então, eu sempre deixo uma dica e peço uma dica. Você é mamãe, de repente quer dar alguma dica de mamãe, também não tem problema, porque eu sei que esse universo toma conta, né? Quando a mulher tem bebê. Então, eu vou deixar minha dica primeiro e vou passar para a Karina. A minha dica hoje é uma série que eu vi há pouquíssimo tempo e amei, maratonei. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Não sei se você conhece a série O Urso. Não. Ela passa na Star Mais, ela está disponível pela Star Mais. E é um rapaz de uma família italiana que se tornou um chefe renomado, restaurante 3 estrelas, e um grande destaque na gastronomia. E ele larga tudo quando o irmão morre para cuidar da lanchonete do irmão, que deixa de herança para ele. Sim. Então você conhece toda essa loucura, todo esse estresse, toda essa tensão da cozinha e, ao mesmo tempo, diversas relações de afeto e como a comida traz afeto e como essas pessoas escolhem trabalhar com a comida para levar afeto para as pessoas. Então, assim, é um misto de uma loucura com relações de afeto, assim, muito bonito e que vicia a gente de assistir mesmo. Tem 2 temporadas já disponíveis e eu estou esperando sair a terceira. Espero que vocês gostem. Você, Ká. Então, a minha dica com essa afetividade, família, mamãe, é você ir ao supermercado e à feira, enfim, comprar coisas naturais. Chame seu filho, chame seu marido, ou se você mora sozinha, faça para você, mas coloque a intenção da presença, do prazer. Ai, Karina, eu não sei cozinhar. Sei lá, compra um macarrão, um tomate, corta ele, mas corta com amor. Sabe aquela coisa de eu estou fazendo um bem para mim, para minha família, né? Pro meu corpo. Coloca essa intenção, faz ali, senta e come. Sem celular, sem. Sabe assim, você colocar uma música no máximo no Spotify, enquanto vocês fazem essa dinâmica. Ai, mas meu filho é pequeno. O Samuel não vai fazer, mas a Sam, ela pode amassar. Ela pode cortar, ela pode montar a salada, mesmo que não fique bonito, mesmo que não goste. Dê essa oportunidade de estar presente no momento de cozinhar e coma isso com prazer. Uma comida que você goste, né? E faça isso um pouco mais de rotina na sua vida, sabe? Então, hoje, quando eu vou cozinhar para minha família, para os seus, às vezes você está cansada. Aí eu falo assim, eu estou cansada, mas minha filha vai comer uma coisa que eu sei que é boa para ela. Eu vou comer uma coisa que é boa, eu estou cansada, isso vai recuperar minha energia e amanhã eu vou estar pronta para o próximo dia. Então, quando você está consciente do que você está fazendo, às vezes você precisa de um pouquinho de esforço, mas vai valer a pena, porque amanhã você vai acordar bem, seu filho está bem nutrido, seu marido está bem nutrido, vocês vão brigar menos, porque gente com fome e desnutrido, gente, tem jeito. É briga na certa. Eu, pelo menos, com fome, gente, não tem pra quem. Então, é essa a dica que eu deixo, né? Perfeito. Afetividade na hora da alimentação. Com certeza vai trazer bons momentos, boas lembranças para a vida, né? Com certeza. Cá, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. eu, Já estouramos um pouquinho aqui, mas foi perfeito, tá ótimo. É assim que tem que ser mesmo, porque o papo tá bom. Te agradeço muito. Obrigada, Samuel. Você Samuel é um tá anjo, aqui, gente, mamando super eternamente. nutrido. 1 hora de TT. É isso, tá ótimo. É assim que fica saudável. Gente, obrigada por estar aqui com a gente até esse momento. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários, curtam o episódio, ativem as notificações e, claro, se inscrevam no canal. Quarta-feira que vem tem mais. Obrigada, até lá.